Bom, meus companheiros, vamos retornar agora do nosso pequeno intervalo com a materialização da pesquisa, virando a nossa famosa colinha, e com total gratidão da nossa parte para os amigos espirituais que gentilmente fazem esse material de pesquisa chegar até nós. Não só esse, mas como todo aquele que a gente vai usando aqui nas pesquisas, quando nós estamos falando dos nossos pets e agora aqui da nossa alma animal, o campo de pesquisa é grande, tenho a certeza disso. Aparece uma infinidade de discussões, fóruns, enfim, o material é muito farto. Então, para não ficar longo e eu não ter que me desculpar, como sempre sei que eu farei, vamos dar início. Bom, a pergunta 605, ela nos fala o seguinte: considerando-se todos os pontos de contato existentes entre o homem e os animais, não se poderia pensar que o homem possui duas almas, a alma animal e a alma espírita, e que se não tivesse esta última, ele poderia viver como animal. Em outras palavras, que o animal é um ser semelhante ao homem, menos a alma espírita. Não resultaria disso que os bons e os maus instintos do homem seriam efeitos da predominância, de uma dessas duas almas? Aí temos a 605b. Assim, além de suas próprias imperfeições, das quais o espírito deve se despojar, tem ainda que lutar contra a influência da matéria? Bom, a materialização ficou assim. Poderíamos usar aqui que dois corpos não ocupam o mesmo espaço. Duas almas também não ocupam o mesmo corpo físico. Quando falamos de incorporação, não quer dizer que o outro entra no corpo. Não, não. É aqui, ó, na mente. Não entra não, de forma alguma, hein? Então, por que essa dúvida, né? Seria para justificar atitudes irracionais, animalescas? Aí vem já um mentor e nos afirma o seguinte: não deves pensar que o homem possui duas almas. Essa é uma filosofia errada, que não deves nutrir no teu celeiro de inteligência. São sementes ilusórias, que devem ser dissolvidas. O espírito que anima um corpo é um só, porém as naturezas são muitas, no que se refere às paixões inferiores. E na resposta a explicação é muito clara, né? Dupla é apenas a natureza, sendo ela animal, onde temos todos os nossos instintos, esses sim, em muitas oportunidades selvagens, irracionais, animalescos, em algumas situações, né? Tudo aquilo que foge do racional se encaixa nesse perfil: violências, assassinatos, crimes hediondos. E para tentar equilibrar, temos a outra natureza, a espiritual, onde temos o racional, o equilíbrio, onde temos todos os nossos processos, progressos, quedas também, por que não? Tudo, se podemos dizer, anotado e cravado, mas sempre em qualquer situação. O espírito é somente um, na direção de todos os outros instrumentos. Essa pergunta, como nossa imaginação nos leva a pensar em seres que se transformam em lobos, vampiros, mutantes, quiçá, né? Lembremos-nos, essa transformação em animal acontece em nosso perispírito, após muitos e muitos anos aqui militando na maldade, aquela grande maldade. Não é aquela coisinha bobinha, não, aqui são coisas bem hediondas, guerras, processos aí de várias reencarnações, onde um cria uma intriga, ocorre assassinato, onde ocorrem mortes, dinheiro, fatos banais. Então vem uma nova chance, comete os novos erros, vem uma nova chance, faz erros maiores ainda, cometem atrocidades maiores, como atrocidades nas guerras, nos flagelos. Aqui, aí o espírito ele está tão envolvido, tão enraizado naquela maldade de séculos, não é uma ou duas existências. É uma longa jornada, se podemos dizer, militando por este caminho. Aí o espírito perde o formato, mas não deixa de ser o espírito que foi habitado por um ser humano.
tá? É que a maldade o transformou, deixou ele em condições de severo retrocesso, vamos assim dizer, no seu perispírito. Aí vão precisar jornadas e mais jornadas. Primeiro ele querer sair dessa situação, jornadas e mais jornadas para acertar o perispírito, para que depois ele venha em condições de resgatar o seu pretérito. Aqui a coisa, eu diria que é feia, né? Um mentor nos dá um exemplo. Observamos um fruto, por exemplo, uma laranja. Quantos revestimentos existem para ela, né? Ter que entregar o suco para nós, né? Que nos alimenta, que é uma delícia. A película que reveste o suco nos favos, os gomos, outra película que reveste a casca. Existem nos frutos muitos corpos. Isso é a natureza, sendo sábia. Ela cria vários corpos, mas a fruta é a mesma. Isso acontece com a nossa pele, né? Por exemplo, quantas camadas temos? 3, não é? Aí depois tem as outras, tipo subcamada, mas vamos lá. Não é o meu campo, mas mais ou menos, eu coloquei aqui aquilo que eu lembro mais ou menos, né? Epiderme, derme e hipoderme, né? Mas, à medida que vamos nos desfazendo de certos corpos grosseiros, vamos ganhando outros mais sutis, a evolução. A nossa reforma íntima, a nossa natureza passará a ser mais elevada. Com isso, certos sentimentos vão deixando de ter tanta importância no nosso dia a dia. Acredito que ainda teremos, mas com menos intensidade. Por exemplo, desejos, paixões inferiores, que são próprias do mundo onde vivemos. Estamos presos por ideias inferiores que nós mesmos formulamos pela nossa invigilância. E como desfazer deles? Desapegar, né? Não tem aquele negócio de desapega? Então, como é que a gente desapega disso? Somente fazendo o contrário. Simples assim, não é? Isso aqui caiu de uma forma nas pesquisas que um mentor falava, e como fazer? Simples assim, desapega. É aquele negócio, quando você fica nervoso, são 2 trabalhos, né? Ficar e desficar. Aqui é quase a mesma coisa, gente. E como a gente vai mudar, né? Mudança do padrão vibratório. Sempre atraímos iguais, não é? Já estudamos aqui de forma incansável que atraímos sempre iguais, de acordo com aquilo que estamos vivendo naquele momento, que estamos criando para este corpo que a nossa alma habita. Entendamos que todas as enfermidades que nos acompanham em nossa jornada, em nossa caminhada, têm a sua fonte, seu ponto de disparo, na mente, na desarmonia dos pensamentos. Quando iniciamos esse processo, criamos a nossa guerra, o nosso próprio caos. O espírito, nós temos que lutar contra a influência do meio em que nascemos e conhecemos, por planeta Terra, tá? E é bem por aí mesmo. Habitualmente eu já erro nas gravações, mas hoje foi uma coisa inacreditável. Tanto que no primeiro vídeo havia alguns erros, mas eu desisti de voltar. Segue o jogo, deu para entender? Tá bom. Hoje o negócio estava difícil. Como eu falo, nós temos a ajuda dos nossos mentores, nossos amigos, mas também tem alguns amiguinhos que ficam cutucando. Não, hoje não vai. Não, deixa esse gordinho errar, vamos ver ele errar bastante. Hoje estava difícil, por isso que eu estou com sede. Bom, voltando aqui, Miramês nos ensina. Já errei de novo, né? Completando aqui. E nós vivemos num planeta de provas e expiações. Quiçá vai virar para regeneração. Lá na frente, esse é o nosso objetivo, né? De nós nos melhorarmos. Então, nós vamos viver tentações, paixões e tal. Nós vamos criar as nossas guerras, o nosso caos, né? Algumas semanas atrás, a nossa companheira Bárbara fez uma palestra, né? Do cara que chegou nervoso em casa, não é? Por causa do jantar, alguma coisa assim, se não estou enganado. E aí vai vários acontecimentos desagradáveis por causa de um comentário. Até que chegou a um ponto que alguém estancou, não foi? Se eu não me engano, a mãe do médico, alguma coisa assim.
que ela gentilmente falou, você teve um dia atribulado e tal, vou fazer amanhã a comida que você gosta, o doce, alguma coisa nesse sentido. Então sempre vai haver isso, vai ter o estupim, vai prosseguir, mas uma hora alguém vai parar com isso. Quem vai parar? Um ser mais evoluído. Vai falar, gente, tem tanta coisa mais importante para nos preocuparmos do que, entre aspas, brigar simplesmente por causa de um jantar, não é? Então, isso é um aprendizado, por isso que eu falo que é tão importante em todas as palestras. Trazem ensinamentos e coisas assim que eu diria que deveriam ser banais para nós, que por causa deste planeta de provas e expiações, dessa forma grosseira, desse corpo que graças a Deus habita nossa alma, nós cometemos imperfeições. Sabe aquele negócio? Respira, conta até 10. Né? Nós vemos tantas outras coisas, tantos flagelos, tantas dificuldades e vamos reclamar por isso. E uma pequena reclamação que começou lá atrás, porque a pessoa tinha colocado muita comida, a empregada quebrou o prato, a patroa brigou com a empregada brigou com o cachorro, chutou o cachorro. É que nem aquela velha história lá também, né, que contam que um caos aconteceu por causa de um cavalo. Aí perguntam pro diabo, nossa, mas o que você fez? Nada, soltei o pobre do animal. E toda aquela sequência de acontecimentos. Por isso que temos que dominar esse elemento animal dentro de nós, né? Bom, mas voltemos aqui e perdoem pelo erro. Miramês nos ensina: a matéria induz a alma para as coisas do mundo, e a alma deve lutar para se desfazer desse ambiente grosseiro. Quem não luta não pode vencer. O espírito livre que conheceu a verdade, mesmo dentro da matéria bruta, mostra a sua liberdade pela limpeza de suas ideias e de seus gestos ante a vida. O espírito traz um princípio intelectual e moral que falta aos animais, e é com essa força divina que ele deve vencer as agressões da matéria e do ambiente onde vivem como homens. A frase abaixo nos mostra a responsabilidade que nos é depositada. O espírito preparado pela consciência em Cristo recebe a confiança do Mestre e as suas obrigações crescem para toda a sua glória. Maravilhoso, né? Aí vamos abrir um parênteses aqui nessa pergunta. Aqui vamos devanear, vamos usar de utopia o que seria um mundo maravilhoso, né? A coisa perfeita. E se tivéssemos duas almas, a animal e a espiritual, em vez de natureza, fossem realmente almas, como utilizaríamos dessa ferramenta? Sempre acharíamos uma desculpa para os nossos erros. Foi o meu lado animal, essa alma animal obsessiva, preciso levar ela para o centro, para que haja uma desobsessão nela. Ela é terrível. Ela faz eu perder o controle. Eu me torno um ser animalesco por causa dessa alma. Invigilante. Eu sou bom, mas ela, meu Deus do céu. Já pensou nas sessões de desobsessão que teríamos na nossa casa ou nas entrevistas que a nossa Nildes ia fazer? Olha, eu estou aqui, mas esse meu lado animal, esse leão, esse dragão, né? Ninguém ia falar algum outro bicho assim, né? Menos relevante. Ele me põe em cada situação desagradável. Eu gostaria que a senhora desse um passe nele, que a senhora pudesse enjaular esse animal, porque ele é um animal, eu sou um santo, né? E eu não ia ser assim. Até se a gente pensava, engraçado não seria, mas que haveriam situações aí de humor, haveriam muitas, né? Porque nós nunca erraríamos, mas agora esse animal que nos habita, ele é uma coisa de louco, né? Minha gente. Mas, como a criação de Deus em tudo é perfeita, né? Não deixou vagas para essa desculpa nossa. Vamos lá, vamos para 606 e última desta noite. A 606 fala o seguinte: onde os animais tomam o princípio inteligente que constitui a espécie particular da alma, da qual eles são dotados,
Aí nós temos também a 606b, né? A inteligência dos homens e dos animais emana então de um princípio único. Os comentários materializados ficaram assim: o que é um elemento universal inteligente, ou inteligência suprema, ou a causa primária de todas as coisas, ou simplesmente conhecido como Deus? Notem que essa simples resposta, dada nesta pergunta há 165 anos atrás, nos dias de hoje tem um grande aliado, que é a física quântica. Olhem, tudo é perfeito, sempre tivemos essa certeza. Tirei o trecho abaixo do trabalho intitulado A Física Quântica em Busca da Partícula Divina. Olha só, vamos a ela. A física moderna nos leva ao encontro do Espírito e de Deus. A física quântica pode constituir uma ponte entre a ciência e o mundo espiritual, pois, segundo ela, pode-se reduzir a matéria de forma subjetiva e no domínio do abstrato, até a consciência causa da intelectualidade da matéria. A consciência transforma as possibilidades da matéria em realidade, transformando as possibilidades quânticas em fatos reais. Essa consciência deve apresentar uma unidade e transcender o tempo, espaço e matéria. Não é algo material na realidade, é a base de todos os seres. Vamos dizer assim, a filosofia de vida, a religião, andando de mãos dadas com a ciência. Ou, melhor, a ciência andando de mãos dadas com a religiosidade. Com toda evolução, notemos, explicações são criadas como física quântica, teoria das cordas, tantas outras teorias extremamente complexas e feitas ao longo dos séculos por grandes cientistas com a única finalidade tentarem explicar o universo. Por exemplo, a força que nos prende aqui, para não sairmos voando como balões, ainda não pode ser explicada. Como tantas outras, como, por exemplo, o núcleo da Terra. Né? Aqui estávamos falando do processo de gravidade. Né? No núcleo da Terra é rodeado por um núcleo externo, um fluido de ferro fundido em níquel, de aproximadamente 2.400 metros de espessura. O núcleo externo, por sua vez, é circundado por um manto de rocha quente, 2.900 metros de espessura, e coberto por uma fina crosta rochosa, fria na superfície e com uma temperatura de aproximadamente, fria quando digo aqui, 6.000 graus Celsius. Aí eu lhe faço a seguinte pergunta, companheiros. Quem é que vai tirar a prova dos 9? E como eu vi uma vez um trecho de uma leitura de um livro que a Helene estava vendo, se eu não me engano, Pai João de Aruanda, se eu não estou enganado. E aqui o espírito estava conversando com um rapaz, descrente de tudo, que entrou no centro só para provar que aquilo era tudo balela. Aí o espírito começou ali conversando com ele, trazendo coisas, ele falou, realmente você não acredita em nada, né? Mas aquele dia, você lembra aquela medalhazinha que a tua mãe te deu para você te proteger? Aquele dia que houve um acidente, só você não se machucou. Qual foi o primeiro objeto que você pôs a mão quando começou o carro a acontecer o acidente? Aquilo lá, né? E ele vai. Ele fala, o homem é tão inteligente, superior em tudo e tal, e tem tantas coisas que não consegue explicar. E uma delas era essa. Quem é que chegou lá para saber temperatura, quantos quilômetros tem de ferro, de níquel, que a rocha é a lava quente? Quem é que ensinou isso para vocês? E aí vai numa série de perguntas. É Pai João de Aruanda, tenho quase certeza. Depois eu confirmo com ela, mas é quase absoluta. Então aqui é aquele negócio, meus amigos, quem vai tirar a prova dos 9? Ver se é verdade ou não, né? Bom, lembrando que teoria é o conjunto de princípios fundamentais
de uma arte ou de uma ciência. Teoria é uma opinião sintetizada, é uma noção geral. Do grego teoria com TH, que no contexto histórico significa observar ou examinar. Então concluímos que apenas o responsável por todas as criações e criaturas teriam, notem, no singular, teria, pois ele é único, e apenas ele tem essas respostas. O mentor vem nos confirmar. O princípio inteligente que são dotados todos os animais é constituído pela força do tempo, que preparou a forma animal para receber a vida mais aperfeiçoada, que a alma é que vem de Deus, elaborada pelos impulsos do progresso e canalizados pelos agentes mais próximos do Criador. Esse princípio inteligente não entra no corpo do animal em formação, mecanicamente, no ato da concepção animal. Benfeitores espirituais estão dedicando seus esforços para esse trabalho espiritual, em variados lugares, onde por vezes o homem, pela ganância do ouro, provoca mais nascimentos. E Deus consente que seus anjos trabalhem dobrado para manter a vida acesa em todos os campos da terra. Aqui é uma pequena cutucada naqueles criadores, né, que usam os animais aí como máquina de dinheiro, né? Uma máquina de sacar dinheiro, né? Colocam sem condições, colocam matrizes, né? Da cria, mais cria, vender aí os animaizinhos, os pets e tal, e acabam de forma desumana, né? Não é de uma forma animal, e sim desumana, fazendo com eles um objeto reprodutor. Simplesmente, como diz aqui, pela ganância do ouro. Como eu digo, Livro dos Espíritos, escrito há 165 anos. Muitos dos comentários aqui da época, e tão atual como esse, poucos temos, né? Aqui mais uma demonstração de como tudo funciona de forma harmoniosa, sincronizada. Tudo na vida se encaixa para frente, começando em processo de agrupamento como uma massa divina. Depois os elos vão se individualizando e tomando personalidade, buscando a razão, a inteligência. Surge e a liberdade cresce. Todos têm o mesmo direito de algum dia alcançar a luz própria. Todos nascemos para ser felizes. Temos um caminho a trilhar, mas todos nascemos para ser felizes. O animal não foi feito para ser sempre animal. O princípio inteligente que o anima, no amanhã, partirá para um outro reino, quiçá humano, a evolução dele, por que não? Como já estudamos anteriormente. Depois, se ele evoluir de uma certa forma, vamos dizer aqui, vamos comparar, como ser humano, começar a falar, raciocinar e tal, mas por que não manter uma feição de um pássaro, de um leão, mas andando, consumindo, quiçá? Vamos lá, vamos fazer um devaneio, por que não? Depois eles não podem virar anjos? Por que não também? Se todos nós, inclusive, como eu falei, pesquisem os nossos animaizinhos, todos têm anjo da guarda, por que eles também não vão virar? Por que não? Um mentor? Tudo isso vai depender da evolução. Parece estranho, meus amigos, mas essa é a beleza da vida. A gente achar essas coisas estranhas, mas saber que existe isso, a possibilidade. Não esqueçam, até a casa de meu pai tem muitas moradas, nós estamos em uma delas. Como serão as outras, os mundos evoluídos? E como serão os mundos inferiores também, né? Não esquecemos que a linha vai só para frente, né? A retaguarda também existe. Continuando aqui, depois para o angélico e assim sucessivamente, até a plenitude da própria vida. Mas sempre, o comando central é de Deus, em toda a extensão do universo. Uma certeza: a verdade é relativa para todos os seres. Ela é revelada de acordo com a elevação das criaturas. Os homens que estagiam na Terra são ainda crianças, em se referindo aos mundos superiores, aos mundos perfeitos. Bom, meus amigos,
por esta noite é só. Eu sei que o vídeo ficou um pouquinho mais longo do que eu gostaria, mas, como eu digo a vocês, as pesquisas é um campo maravilhoso, pesquisa, quando nós estamos fazendo os estudos. Enfim, convido a todos para depois do áudio da Magnese, os seus comentários e suas vibrações, o encerramento dos trabalhos da noite, coloquem a sua opinião. O que acham se nós tivéssemos duas almas? Como é que nos comportaríamos? Fica aí para cada um fazer uma reflexão e, se puderem gentilmente compartilhá-las conosco, ficaremos muito gratos. Agradeço esta oportunidade bendita de podermos estar aqui novamente reunidos. E foi um prazer inenarrável entrar no lar de cada um de vocês. Com muita alegria recebi todos aqui em minha casa. Por enquanto, mas quiçá em breve estaremos todos juntos. Eu deixo um enorme beijo no coração de todos. Excelentes semanas, nos encontraremos em breve novamente. Agora, na sequência, teremos o nosso companheiro Nando, Obsessão e Desobsessão, nosso companheiro Gino, com o Livro dos Médios, e depois nos encontraremos novamente. Fiquem com Deus, excelentes semanas, obrigado pela paciência. Mais um beijo para todos, fiquem com Deus.